trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, a última coisa que fizemos foi analisar esse maravilhoso e amplamente significativo verso 27. Sendo que aproveito para novamente dizer que se você não assistiu o primeiro vídeo, é de grande importância que você o faça para o seu melhor entendimento desse segundo vídeo, ok? Então vamos dar prosseguimento agora. Então, tendo em vista essas palavras que Jesus disse no versículo 27 e que diz respeito a trabalhar, a se esforçar por algo que diz respeito à vida eterna, aqueles judeus, eles fazem a seguinte pergunta para Jesus, que está aí no versículo 28. O que faremos para realizar as obras de Deus? A pergunta é o seguinte: o que faremos para realizar as obras que Deus requer de nós para que alcancemos essa vida eterna? Então Jesus vai responder a eles já fazendo uma correção. Ele vai dizer assim: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, só existe uma coisa que Deus requer do homem para que ele alcance a vida eterna. E essa coisa é que o homem creia naquele que Deus enviou, fazendo uma clara referência a Cristo. A partir desse momento, aqueles homens começam então a questionar as palavras de Jesus e a ter dúvidas se ele era mesmo aquele profeta semelhante a Moisés que haveria de vir ao mundo, conforme aí nos versículos 30 e 31, que diz assim: então lhe disseram eles: que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. O que eles estavam dizendo é que os sinais que Jesus tinha feito ali naquela noite anterior não poderiam se comparar com os que Moisés fez, provendo para a nação de Israel aquele maná no deserto durante 40 anos. Então Jesus responde a eles dizendo o seguinte, está no versículo 32 e 33. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus estava mostrando que apesar daquele maná, aquele pão que caiu de forma milagrosa do céu, tendo sido dado por Deus para alimentar toda aquela nação durante os 40 anos no deserto, esse maná não era o verdadeiro pão do céu. Mas ele era uma figura que apontava para uma realidade espiritual que é encontrado em outro tipo de pão. Um pão que eles, os israelitas, ainda não tinham experimentado. Então eles entenderam que tanto o maná como esse novo pão, os dois eram dados por Deus. Os dois também tinham em comum o fato de que eles desciam do céu. Todavia, havia uma grande diferença entre eles. E essa diferença que tornava esse novo pão como sendo o verdadeiro pão do céu. E qual é essa diferença? É que esse novo pão concede um tipo de vida ao homem que o maná não pode dar, que é a vida eterna. Essa vida, que nós inclusive já explicamos anteriormente no vídeo anterior, que não é simplesmente uma vida biológica, uma vida da alma, mas é a vida divina. Aquilo que há de mais valioso e poderoso em todo o universo. Porque essa vida fala do próprio ser de Deus dispensado a nós, amados. Essa vida que é indestrutível e que por isso ela é eterna e que é representada pela palavra grega Zoe. Só que aqueles homens, eles ainda não conseguiram entender o significado da palavra do Mestre. Para eles, as coisas ainda estavam na esfera natural. Da mesma forma como Nicodemos pensava que nascer de novo era ter que voltar a sair da barriga de sua mãe. E da mesma forma a mulher samaritana que depois de ouvir Jesus dizendo que
Todo aquele que beber daquela água do poço ali, do poço de Jacó, tornaria a ter sede. Mas aquele que beber da água que ele, Jesus, lhe der, nunca mais teria sede. Pelo contrário, a água que ele lhe der seria uma fonte a jorrar por toda a eternidade. Então aquela mulher chega para o Senhor e diz assim: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, não precise mais voltar aqui para buscá-la. Os homens se dirigiram a Jesus e lhes pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. A impressão que se tem aqui é que eles pensavam que aquele pão que resultou do milagre da multiplicação daqueles pães, lá do outro lado do Mar da Galileia, ele talvez fosse o pão da vida. Um tipo de pão milagroso que era capaz de transmitir a vida zoe às pessoas que recebiam e comiam dele. Então, nesse momento, Jesus vai ser bem claro e direto a eles, declarando o que é e quem é esse verdadeiro pão do céu. Está lá no versículo 35, que é o versículo-chave aqui do nosso compartilhar, que diz assim: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus é o verdadeiro pão do céu, que concede a vida divina, a vida zoe ao mundo. Isso nos fala que esse mundo não tem essa vida eterna, que o homem já nasce separado dela, tendo em vista o pecado que foi herdado do primeiro casal, Adão e Eva. Então, lá em Romanos 3,23, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, ou seja, estão separados, estão em uma situação de total carência da glória, da vida de Deus. Porque esse homem sofreu um duro golpe em seu ser, que o infligiu morte espiritual. Sendo que a morte aqui, ela não tem um sentido, uma conotação de aniquilação, mas sim de plena separação, de alienação de Deus. Um irmão muito precioso disse um dia que o mundo, ou a humanidade, é uma comunidade de zumbis. É uma comunidade de mortos-vivos. Porque esse homem, em seu estado original, pós-adâmico, ele se encontra morto espiritualmente, em seus delitos e pecados. Ele está cego quanto às realidades espirituais que o cercam. Ele está escravo de comportamentos que desagradam a Deus. Porque esse homem é um ser que vive em função e em torno de si mesmo, gastando sua energia, o seu tempo, a sua vida, em uma busca obsessiva de coisas para preencher um vazio que foi estabelecido em seu ser após a queda no Éden. O escritor russo Dostoiévski disse uma frase que representa bem essa verdade, que diz assim: há no homem um vazio do tamanho de Deus. O matemático Blaise Pascal também chegou a essa mesma conclusão quando ele disse que existe no coração do homem um buraco que é da forma de Deus. Isso quer dizer que por mais que esse homem tente preencher a sua vida por meio das riquezas desse mundo, do sucesso, da fama, do reconhecimento profissional, dos prazeres desse mundo, nada poderá preencher esse vazio que há em seu coração. Porque somente Deus é capaz de tal feito. Porque quando Deus criou o homem, Ele o fez de modo que o maior prazer desse homem seja viver para esse Deus e desfrutar de sua comunhão. E somente isso pode dar sentido à vida do homem. O Senhor Jesus já havia tocado nessa questão quando disse que o homem não deve perder o seu tempo, a sua energia, o seu vigor em busca dessas coisas que são como comidas que um dia não servirão mais para nada. Existe um grupo de rock, um grupo bem antigo, que ganhou muito dinheiro com uma música que há décadas eles cantam até hoje, cujo título é I Can't Get No Satisfaction, que traduzido significa Eu não consigo me satisfazer. E uma boa parte dessa música, o vocalista repete as seguintes frases: eu não consigo me satisfazer, eu não consigo me satisfazer, mas eu tento, e eu não consigo. Por mais que esses homens que hoje já são senhores de idade
têm obtido grandes fortunas, um grande sucesso mundial, onde plateias com milhares de fãs exaltam o nome deles e têm experimentado os mais variados prazeres desse mundo. Essa música é o retrato da vida deles. Verdadeira frustração e insatisfação, porque eles buscaram se saciar através de falsos meios de satisfação. Quantos artistas, gente? Pessoas que no auge da sua fama morreram precocemente. Alguns tiraram suas próprias vidas, outros por conta da escravidão de drogas ou de medicamentos que eram utilizados para aliviar a terrível batalha de suas almas, como uma fuga dessa crise existencial que os torturava. Porque aos olhos do mundo eles eram felizes, mas a realidade de suas vidas era de total vazio. Porque apenas a vida eterna, que nos é dada por Cristo, em Cristo, e que é o próprio Cristo que vem habitar em nosso interior por meio do Espírito Santo, é que termina com todos os nossos conflitos interiores, que responde a todas as nossas interrogações que estão presentes em nossa alma, que nos sacia completamente e que dá sentido ao nosso viver. É justamente isso que significa essa linda declaração. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Agora vamos dar um pulo para o versículo 51, que diz o seguinte: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Primeiramente, Jesus está falando que ele é o pão vivo. Ou seja, o pão que não envelhece, que não embolora, que sempre permanece o mesmo. E que desceu do céu. Porque descer do céu falando da sua natureza que é celestial. Descer do céu fala que ele, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, ele teve que deixar a sua posição de glória para descer a essa terra e se fazer homem, se encarnar. Então, a partir desse ponto, ele vai começar a dizer algo que trouxe muita inquietação para a grande parte daqueles que estavam ouvindo, inclusive para muitos daqueles que o seguiam. Ele vai repetir o que havia dito no versículo 50, de que é necessário comer dele para obter essa vida eterna. E na parte B desse versículo 51, ele diz assim: E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus estava querendo dizer que para que esse pão da vida pudesse ser dado ao homem, ele primeiro deveria ser partido. Isso aponta para o seu sacrifício vicário, o seu sacrifício substitutivo realizado na cruz do Calvário, onde ele se entregou totalmente para satisfazer as demandas requeridas pela justiça de Deus, tendo em vista os nossos pecados. Porque se por um lado o Pai deu o próprio Filho, por outro Filho se deu a si mesmo para nós. Em João 12, 24, Jesus disse que em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Agora imagine se Jesus tivesse sucumbido à vontade daqueles judeus de o fazerem rei de Israel. Com certeza ele levaria aquela nação ao momento áureo que ela nunca experimentou, onde todas as nações se curvariam diante do seu governo, inclusive o Império Romano, o grande Império Romano. Agora, o que isso mudaria na vida do homem? Nada. Toda a humanidade ainda estaria imersa em densas trevas, em total separação da vida de Deus, cega e morta espiritualmente, porque o problema dos nossos pecados ainda não teria sido resolvido por Cristo na cruz, onde ele recebeu a justa punição por todos eles, em nosso lugar. Como disse o profeta Isaías, lá no seu livro, no capítulo 53, versículo 5, que diz assim: Mas ele foi traspassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Agora eu quero ler com vocês os versículos 53 e 54. Em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por meio dessas palavras, Jesus estava dizendo como que o homem pode ter acesso à vida eterna, a essa vida de Deus que o mundo não pode dar. E a única forma é comendo a carne e bebendo o sangue dele mesmo, de Cristo. O que isso quer dizer para nós? Significa que aquele que aceita, aquele que assimila e se apropria da obra consumada por Cristo na cruz do Calvário, como sendo a sua única base de toda a sua salvação, então essa pessoa passa a receber da própria vida de Deus. Ou seja, todo aquele que olha para Jesus Cristo e o recebe como seu único e verdadeiro Salvador, porque tem uma percepção clara em seu interior que ele precisa desesperadamente de Cristo, tendo em vista a sua situação de pecador diante da justiça perfeita desse Deus Santo. E por isso, então, se submete ao senhorio de Cristo, essa pessoa recebe verdadeiramente a vida eterna. Isso é comer da carne e beber do sangue do Filho do Homem. É crer em toda a realidade que é nos mostrada pelo Evangelho de Cristo. De forma que essa fé, ela nos une a Cristo em uma união que é mística, ela é indissolúvel, ela é eterna. Isso é o que ele enfatiza no versículo 56, quando ele diz que quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Por isso que no versículo 29, Jesus disse para aqueles judeus que a única obra que Deus requer do homem, para que esse alcance a vida eterna, é que creiais naquele que ele enviou. Isso quer dizer que ninguém conseguirá ter acesso à vida de Deus, à vida eterna, por meio de obras que venha a realizar nessa terra, porque tudo que o homem venha fazer, a parte de Cristo, está manchado pelo pecado. E isso para Deus não vale nada. Isso Deus abomina. Agora vamos finalizar olhando algo muito importante no versículo 57, que diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Dessa forma, essa vida passa a habitar no homem, na pessoa do Espírito Santo. E isso tem implicações em todo o seu ser, não somente no tempo vindouro, na eternidade que virá ainda, mas que é para agora, para esse tempo da nossa peregrinação nessa terra. É por meio dessa vida eterna, dessa vida de Deus, que nós somos salvos. Sendo que essa palavra salvação, gente, ela é um termo muito amplo. Ela nos fala que primeiramente nós somos salvos em nosso espírito, o qual foi regenerado. Então essa vida primeiro vem nos regenerar, vem nos fazer uma nova criatura, vem nos tornar filhos de Deus, membros do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro. Só que não é apenas isso. Mas aquele que come da carne do Filho do Homem e bebe do seu sangue, ele também viverá por meio dele. Está falando que essa vida também nos sustenta na nossa vida cristã. Ou seja, a partir do momento que somos regenerados pelo Espírito, então essa vida começa a operar salvação em nossa personalidade, renovando as nossas mentes, conformando as nossas vontades à vontade de Deus e trabalhando e equilibrando em Cristo as nossas emoções. Isso está diretamente relacionado com o nosso viver cristão prático, meus amados. Então, sendo Jesus o nosso pão da vida, que é a concretização da figura do maná no deserto, ele é cheio de princípios muito importantes, os quais Deus quer nos ensinar. De forma que ele fala o seguinte: o povo de Israel, ele foi sustentado por aqueles 40 anos no deserto, por esse pão que desceu do céu. Só que para isso, para que
aquele pão tivesse efeito, para que aquele pão pudesse nutri-los, era necessário que eles colhessem o pão todos os dias, com exceção de sábado, cuja porção de maná já era colhida na sexta-feira. Então todo israelita tinha que sair da sua tenda, da sua posição de conforto, pegar uma vasilha e ir colher o maná no deserto. Caso ele não fizesse isso, ele não tinha sustento suficiente para vencer as dificuldades que aquele deserto impunha sobre ele. Isso nos fala de que nesse deserto que esse mundo significa para nós, onde nós temos que passar por muitas lutas e aflições, a única coisa que realmente pode nos sustentar é a vida de Deus que está em Cristo. Por isso é de fundamental importância que todo cristão separe diariamente um tempo de qualidade para estar na presença desse Deus, para ter comunhão com Ele, para investir em uma vida de intimidade com a sua gloriosa pessoa e com a sua palavra. Porque somente essa vida Zoe nos faz olhar para essa vida cristã, cujo resumo é amar a Deus sobre todas as coisas e também o nosso próximo, como Cristo nos amou, e crer que ela não é uma vida utópica, como muitos cristãos já me disseram. Porque essa vida nos capacita a seguir nesse caminho. Porque essa vida Zoe, ela não nos torna perfeitos, mas ela nos capacita a sermos vitoriosos contra a nossa carne, contra esse mundo e contra as ciladas do inimigo. Porque essa vida divina em nós é que nos capacita a perdoar o nosso próximo, que nos capacita a negar a nós mesmos para que Cristo seja tudo em nós. Porque somente por meio dessa gloriosa vida é que encontramos paz e alegria, independente das circunstâncias desse mundo. E isso representa viver livre de todo tipo de ansiedade, de depressão, algo que tem afligido a milhares e milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive cristãos. Portanto, podemos dizer que um dos aspectos da maturidade cristã, do crescimento espiritual, é a percepção cada vez maior de quão dependentes nós somos desse pão da vida. E que por isso nós não podemos ficar sem ele, nenhum dia das nossas vidas. De forma que ele é o nosso verdadeiro alimento, ele é o nosso suprimento, ele é a nossa provisão, mas ele também é o nosso maior prazer. Porque conforme o próprio Jesus afirmou em João 17, versículo 3, lá na oração sacerdotal, a vida eterna é conhecer o Pai como o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem ele enviaste. Enquanto o cristão não considera com seriedade esse princípio, ele permanece em um estado de raquitismo espiritual, de maturidade espiritual, de uma vida cristã inconstante e sem expressão de Cristo. E isso é uma tragédia. Mas essa salvação que é nos dada pela vida Zoe, ela não apenas nos regenera, ou seja, nos tira daquela situação de mortes espirituais, e também não apenas nos santifica, mas Jesus também promete, só aqui no capítulo 6 de João, 4 vezes, que ele nos ressuscitará no último dia. Isso nos fala da salvação de nossos corpos, ou seja, da nossa glorificação, que é recebermos um corpo glorificado, que será semelhante ao corpo que Cristo recebeu após a sua ressurreição. Como diz lá em Filipenses 3, versículo 20 e 21, que diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Como é poderosa essa verdade espiritual que está contida aqui, nessa expressão, pão da vida. Por isso nós começamos a entender por que ele quis se revelar assim para nós. Esse pão da vida que foi tipificado no maná do deserto, que foi também tipificado naqueles 12 pães da proposição, lá na mesa da proposição no lugar santo,
que são chamados também de o alimento de Deus para os sacerdotes. Aqueles pães que eram formados de uma flor de farinha, misturado com incenso. Isso nos fala da vida humana perfeita de Cristo e de sua total consagração a Deus. Esse pão da vida que nasceu na cidade de Belém, cujo significado dessa palavra Belém é casa do pão. Imagina isso, gente. Aquele que também foi tipificado na própria árvore da vida, que estava lá no centro do jardim do Éden, mas que depois da queda do homem teve o seu acesso proibido ao homem caído. Agora eu pergunto para você que está me ouvindo, quem poderia abrir novamente esse caminho para que o homem pudesse novamente desfrutar da vida de Deus e viver para Ele? Quem? Somente o próprio Eu Sou, se entregando como pão da vida a nós. Se por um lado a árvore da vida estava guardada pelos querubins que foram colocados a oriente do Éden, agora o próprio Senhor nos convida para comer da sua carne e beber do seu sangue, para que as células do nosso ser completo sejam invadidas e tomadas pela vida do Criador. Não há nada maior do que isso. Não existe nada maior do que isso. Por isso é certo dizer que aqueles que estão em Cristo, eles têm motivos de sobra para adorar esse seu Deus. Esse Deus que nunca desistiu de nós, que entregou seu próprio Filho por nós. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, não perca tempo. Se entregue a Ele hoje mesmo. Que Deus te abençoe e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Assim você estará nos ajudando a divulgar essa mensagem que tem como único intuito de proclamar o Evangelho